pessoal, tudo bem? Uma honra poder estar mais uma vez aqui com vocês para poder ministrar uma poderosa palavra da parte do nosso Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Davidson Alves, pastor presidente da Vila Novo Church. A nossa igreja ela fica localizada em Padre Miguel, zona oeste do Rio de Janeiro. Então, eu quero desde já dar boas-vindas a todos vocês aqui do meu canal, no YouTube. E eu quero que você compartilhe, isso mesmo, quero que você compartilhe, quero que você divulgue, nos ajude na propagação da palavra do Evangelho. Então, já vai chegando, já vai deixando o seu like aí, ok? Deixe um comentário aí, um joinha, se inscreva, ative as notificações, porque todas as vezes que nós subirmos um vídeo no YouTube, você será assim notificado, ok? Bom, eu quero trazer uma palavra para o seu coração que está no Evangelho de Lucas, uma passagem muito conhecida, que está no Evangelho de Lucas capítulo 8, a partir do versículo 40. É uma palavra que fala sobre a filha de Jairo e a mulher que tinha um fluxo de sangue. Eu já quero desde já declarar sobre você, eu já quero profetizar sobre a sua vida e dizer que o seu milagre ele vai virar notícia. É isso mesmo, o seu milagre ele vai virar notícia. Bom, eu quero fazer a leitura e logo após estarei aqui fazendo a interpretação para você, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 40. E aconteceu que quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. Ok? E indo ele, apertava a multidão. Olha o que a Bíblia fala aqui, por onde Jesus passava sempre tinha uma multidão e a multidão sempre o apertava. Verso 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes: quem é que me tocou? Olha só que situação. Verso 46. E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, né? Verso 47. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado, como logo sarada. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Ok? Essa palavra é uma palavra muito conhecida, uma mensagem já muito conhecida de todos nós, uma mensagem muito ministrada, muito falada, né? É um texto lindo, um texto clássico, onde o que está acontecendo aqui, né? Jairo, que era um príncipe da sinagoga, um homem que tinha uma relevância dentro do seu contexto, da sua época, ele estava atravessando um momento muito difícil, muito delicado, ele estava passando por uma adversidade familiar, né? Como todo mundo passa, ok? E o problema que Jairo estava enfrentando era do seguinte, é que a sua filha de 12 anos estava moribunda, estava à morte dentro da sua casa. E naquele momento que ele percebe que ele estava perdendo a sua filha, ele decide então reagir, tomar uma decisão. E o que Jairo faz? Imediatamente ele vai até Jesus. Ele vai àquele que tinha uma resposta, uma solução, uma saída para o seu problema. E quando Jairo, queridos, ele se aproxima de Jesus, que ele está diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele se prostra. E o interessante é que, biblicamente falando, o ato de se prostrar é o ato de adorar. E o que vai acontecer? Ele chama Jesus para ir na casa dele, para que pudesse assim então Jesus solucionar o problema dele.
E a Bíblia vai dizer que Jesus ele vai se retirar daquele momento onde ele estava, onde ele se encontrava, e ele vai em direção à casa de Jairo. O que vai acontecer é que quando Jesus ele está se deslocando para poder ir até a casa de Jairo, a Bíblia vai dizer que no meio da multidão, uma mulher que tinha um fluxo de sangue, isso mesmo, uma mulher que dentro daquele contexto não poderia estar aonde ela estava, ela chega por detrás de Jesus e ela toca em Jesus. Olha que coisa rica e interessante, irmãos. Essa mulher do fluxo de sangue, ela é uma mulher muito interessante, porque a história não é sobre ela, a história é sobre Jairo, mas ela decide quebrar protocolos, e quando ela quebra protocolo, ela entra na história, porque o milagre não era para ela, o milagre era para Jairo. Presta atenção, o milagre não era para ela, mas uma decisão dela, uma atitude, esse quebrar de protocolo dela gerou a sua cura, gerou a sua vitória. Então eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida, eu quero liberar uma palavra sobre você. Talvez você esteja com algumas áreas da sua vida, aonde você esteja tendo perdas, aonde você esteja sangrando, mas eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida e dizer que tudo que está fora do lugar, tudo aquilo que está desarrumado, tudo aquilo que está um caos na sua vida, Jesus, ele vai mudar, ele vai transformar, e tudo que está fora do normal, Jesus irá normalizar na sua vida no nome de Jesus. Essa mulher do fluxo de sangue, ela é uma mulher que ela sofre de uma doença, de uma enfermidade chamada endometriose. As mulheres sabem o que é isso. Endometriose é uma doença que dá no útero da mulher, que deixa a mulher incapacitada de gerar. Então a mulher, quando ela tem essa doença, essa enfermidade, ela não consegue gerar, ela fica improdutiva. E a mulher do fluxo de sangue, quando ela toca em Jesus, por que ela toca em Jesus? Porque ela queria voltar a produzir. É isso mesmo, ela queria voltar a produzir. Se você quer produzir mais na sua vida, se você quer produzir em outras áreas da sua vida, toque em Jesus. Ela era uma pessoa que tinha posses, tinha bens, mas ela perdeu tudo. Por quê? Porque ela pegou tudo dela e ela foi buscar recurso no homem. Então tem muitas pessoas que estão tendo perdas na vida. Por quê? Porque estão deixando Jesus por último. Não cometa esse equívoco, não cometa esse erro. Coloque Jesus no início, coloque Deus no início, e Ele também vai cuidar do final na sua vida, no nome de Jesus. Oh glória, irmão, que palavra linda, que palavra maravilhosa. E a Bíblia vai dizer que quando ela chega por detrás de Jesus e ela toca na orla, nas vestes de Jesus, a Bíblia vai dizer que Jesus ele para imediatamente e ele fala: alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. A palavra virtude aqui é a mesma palavra para poder. A palavra poder no grego é a palavra para dínamos ou dunamis, que é a palavra traduzida para o português significa dinamite. Olha que coisa interessante, dinamite serve para explodir. Então de Jesus saiu o poder, e naquele exato momento que Jesus parou, aquela mulher do fluxo de sangue tocou, automaticamente ela já foi curada ali, porque quem toca em Jesus arranca a virtude, quem toca Jesus tem a sua vida transformada. Jesus ele para, e quando Jesus para ele fala: alguém me tocou, alguma coisa aconteceu. Naquele exato momento Pedro, ele olha para Jesus e ele fala: Senhor, como é que o Senhor está falando que alguém tocou no Senhor? Por quê? Porque a multidão te aperta. Jesus falou: Pedro, fica ligado. Sabe por quê? Porque crente desligado, ele nunca vê o que Deus está fazendo. Essa é a verdade. Crente desligado, pessoas desligadas, nunca irão ver o que Deus está produzindo em você e através de você. E aí, imediatamente, Jesus disse para Pedro: Pedro, alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude, de mim saiu poder. O que Jesus estava dizendo para Pedro, em outras palavras, era o seguinte: Pedro, quem aperta machuca, mas quem toca arranca virtude, quem toca arranca milagre. É isso mesmo. Essa mulher do fluxo de sangue, ela toca em Jesus, ela quebra o protocolo. E você vai perceber em Levíticos, lá por exemplo, no capítulo 15, que essa mulher, por ela ter essa doença, por ela estar naquele ciclo menstrual dela descontrolado, ela tinha que ficar fora do arraial, ela tinha que ficar fora da cidade, mas ela decide arriscar, ela decide entrar dentro da cidade, tocar em Jesus,
Porque, querido, se ela fosse pega pelas pessoas, ela poderia ser apedrejada, ela poderia ser morta. Mas ela falou: bom, se eu vou morrer tentando. Se é para arriscar, eu vou tomar posse do meu milagre, eu vou tomar posse da minha bênção e eu creio que a minha vida vai mudar. E foi isso que aconteceu. Ela quebrou o protocolo, ela quebrou, querido, toda a barreira, ela quebrou toda a desculpa. E mesmo doente, mesmo enferma, ela vai na direção de Jesus, ela toca em Jesus e Jesus diz para ela: mulher, vai em paz porque a tua fé te salvou. E quando a gente volta para Jairo, a Bíblia, olha que coisa interessante, Jairo, irmãos, ele toma uma atitude também rica e interessante para nós. Por quê? Porque Jairo, ele quebra o protocolo. Olha que coisa interessante. Quando Jairo, ele sai da sua casa e ele vai até Jesus, porque ele estava passando por um problema, por uma dificuldade, o que Jairo, querido, estava demonstrando com essa atitude, com esse comportamento dele? Ele era o príncipe da sinagoga, era o chefe de uma sinagoga, ele era um homem que tinha uma relevância, uma certa importância dentro do seu contexto, da sua época. Mas ele olhou, querido, para tudo aquilo que ele era e ele decidiu dizer o seguinte: bom, eu sou príncipe da sinagoga, as pessoas me conhecem como chefe da sinagoga, eu sou uma pessoa que tem um status, mas entre o meu status e o meu milagre, eu abro mão dele. Entre a minha filha estar viva, ok? E o meu status, eu pego o meu orgulho, eu pego o meu status e eu deixo tudo isso de lado para ver o milagre dentro da minha casa, para ver o milagre na vida da minha filha. Então tem momentos na tua vida que você tem que deixar o status de lado, que você tem que deixar a sua relevância de lado. Sabe por quê, querido? Porque a morte, ok? A morte, o problema, a dificuldade, a adversidade, ela não respeita posicionamento. Ela não quer saber se você é rico, se você é pobre, se você tem certa relevância, visibilidade. Ela não quer saber se você tem dinheiro, se não tem, se você tem boa casa, um bom carro. Quando a dificuldade ela tem que chegar, ela chega. Quando a morte chega, ela chega você tendo dinheiro ou não, você sendo rico ou você sendo pobre, chega chegando. O problema chega igual para todos. E ele, naquele momento, ele decide se despir, ok, de todo o seu orgulho, de toda a sua vaidade, de toda a sua importância, porque ele entendeu que o milagre dentro da casa dele, ele entendeu que o milagre na família dele era muito mais importante. E aí a gente tem que pegar esse ensinamento aqui. E qual é o ensinamento? Como a gente vê pastores orgulhosos, líderes orgulhosos, tem pastor que prefere perder a família do que perder o ministério, tem líder que prefere perder tudo e ficar com o púlpito, ficar com o ministério, do que ficar com a família, com o casamento, com a casa restituída. Essa é uma das maiores vergonhas que nós passamos nos nossos dias. Pessoas que largam a família pelo ministério. Você precisa entender que o teu primeiro ministério é a tua casa, é a tua família. O apóstolo Paulo, em 1 de Timóteo, capítulo 5, verso 8, ele vai dizer: se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior do que o infiel. Então você precisa honrar a sua casa, você precisa honrar a sua família. Abra mão de todo orgulho, abra mão de toda vaidade, abra mão de todo posicionamento, de toda importância que você possa ter na sua vida, e entenda que a sua família é a sua célula principal, a sua família é o seu núcleo principal, sua esposa, seus filhos. Ame-os, querido, porque é eles que estão do seu lado quando você passa por momentos difíceis na sua vida. Então, a filha de Jairo, querido, entenda isso: quando a filha de Jairo nasce, aquela mulher do fluxo de sangue, ela começa a sangrar. Olha que coisa interessante. Quando a filha de Jairo nasce, aquela mulher do fluxo de sangue, ela começa a sangrar. Então, o que o texto está nos ensinando, o que Jesus quer nos dizer, é que Jesus primeiro resolve o problema da geração antiga para depois resolver o problema da geração mais nova. Olha que coisa interessante. Primeiro, Jesus resolve o problema da geração antiga para depois resolver o problema da geração mais nova. Então, querido, Jesus, ele sim você pode confiar, acreditar. A Bíblia diz em Hebreus 13 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje e ele será o mesmo eternamente. O nosso Deus, ele é um Deus tremendo. A Bíblia diz em Lucas 1,37: para Deus nada é impossível. Então você tem que pegar o teu impossível hoje, colocar nas mãos do Senhor, acreditar e confiar, porque ele vai dar um escape, ele tem a saída, ele tem a solução para o seu problema. E o que hoje você chama de problema, ele está chamando de treinamento. O que hoje você está chamando de atraso,
Deus está chamando de preparo. É isso mesmo, receba essa palavra. O que você está chamando de problema, Deus está chamando de treinamento. O que você está chamando de atraso, Deus está chamando de preparo. Aleluia. Existe o tempo certo, existe a hora certa de um milagre acontecer. Aleluia. Quando o tempo de Deus chega na minha vida e na sua vida, querido, não importa o fluxo, não importa se circunstâncias estão moribundas, adversas. Quando o tempo de Deus chega, você não precisa nem lançar rede, é o próprio peixe que pula dentro do seu barco. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Deus está dizendo, o seu milagre vai virar notícia. Não importa a estação, não importa o que você esteja atravessando, Deus vai virar a mesa, Deus vai mudar o caos. Se prepare para contar o seu testemunho, para contar o seu milagre, porque Deus, Ele vai te honrar nessa situação que você está passando no nome de Jesus. Receba essa palavra. Eu quero no nome de Jesus profetizar e declarar que você e a sua casa, você e a sua família, o seu ministério irão viver o extraordinário no nome de Jesus, amém? Então, um beijo no seu coração, um abraço. Eu quero encarecidamente agradecer a todos vocês que nos acompanharam. Por favor, compartilha essa mensagem, essa palavra, porque outras pessoas estão precisando receber uma mensagem de fé, de esperança como essa. Quantas pessoas estão precisando ouvir um conselho como esse, uma mensagem como essa? Pessoas que talvez estejam com ciclos descontrolados na sua vida, pessoas estejam olhando para o seio familiar e talvez querendo desistir, querendo abrir mão, querendo chutar o pau da barraca, querendo jogar a toalha, chutar o balde. Não faça isso, querido, porque Jesus, Ele já chegou aí e Ele vai mudar a sua vida, a sua história. Compartilha aí essa mensagem no YouTube, porque eu creio que essa mensagem é uma mensagem que pode tocar muitos corações e mudar a vida de muita gente nesse Brasil, no nome de Jesus, amém? Um abraço, beijo no coração, Deus abençoe você e a sua família.